Bom dia para todo mundo. 11 horas, vamos começar aqui a nossa reunião. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. O meu nome é Marco Vonzodas, eu sou um dos sócios aqui da Oxer e o propósito do nosso encontro aqui é discutir um pouquinho sobre essa reforma tributária que o nosso governo está conduzindo aí já faz algum tempo e já temos algumas coisas aí que começam a despontar no cenário aí no nosso futuro próximo. E para isso eu convidei o meu grande amigo Marco Faria, da Skill, que é a pessoa certa para conversar com vocês sobre isso, porque eu também vou aprender com ele, não entendo muito, né, ainda sobre esse assunto. A Skill está em cima disso daí desde que as fundações dessa reforma deram início aqui no Brasil, eles estão acompanhando muito de perto, e eles aceitaram esse convite, o Marco aceitou o convite para conversar aqui com a gente. Então, eu não vou gastar muito tempo de vocês, vou passar a bola para o Marcão, que é a pessoa certa para conversar conosco sobre esse assunto aí de grande importância, que é a reforma tributária. Marco, contigo. Bom dia a todos. Bom dia, Marco. Obrigado pela apresentação. É uma honra aceitar um convite teu e de um tema que eu particularmente gosto demais. Então, eu queria dar alguns briefings para vocês. E quem nunca me ouviu falando, eu sou meio agoniado, né? Quando a gente vai escutar alguém, qual é a linha do cara, onde ele vai terminar isso e tudo mais e tal. Então, eu sou um crítico feroz dessa chamada reforma tributária, né? Há anos eu sou defensor do imposto único, para vocês terem uma ideia. Eu viajo o mundo pesquisando isso, eu vou dar alguns detalhes para vocês. Também a minha avó me ensinou que criticar é fácil, e se você não puder dar sugestões, fica quieto. Então, eu vou fazer algumas críticas, vou tentar explicar para vocês o porquê. E vou dar alguns exemplos de como isso poderia ter sido conduzido melhor. Adoro o pessoal da Oxer, um tremendo parceiro, né, nosso, adoro o Vons Ondas. Vocês todos lá, vocês sabem, eles têm cara de bonzinho, mas comigo eles foram bem bonzinhos, porque eles falaram assim, Marcos, não vem só com problema, não. Ou você me traz solução também, eu não deixo nem se apresentar e tudo mais. Então, a cada etapa disso que eu vou mostrando, eu vou contando para vocês o que que a gente já trabalhou, o que que a gente tem de solução, porque lá no final eu também vou falar sobre isso. Se não tiver uma união, se não tiver uma união de força, não tiver uma união de especialidades, vai ser difícil encarar mais essa nesse nosso país. Ok? Então vamos lá, na famosa reforma tributária que esse governo aprovou. Pode passar a primeira tela, por favor? Resumindo, essa eles estão chamando de. A nossa imprensa é tão ruim quanto o nosso governo, né? Então eu já li que isso aí é imposto único, eu já li que isso aí é um IVA, né? Por isso que a gente pôs lá que é um IVA dual, vamos tentar pôr um nome e tal, né? O que que é IVA no mundo inteiro, né, gente? 80% dos países adotam o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O que é imposto sobre valor agregado? Eu sempre vou pegar um exemplo aqui de uma caneta, para ficar mais fácil para todo mundo. Alguém compra uma caneta por 10, revende por 15. Qual foi o valor agregado? 5. 30% de 5, hipoteticamente, 1,5. Pronto, pronto. Não tem que inventar mais nada. No mundo é assim, né? Será que aqui no Brasil foi feito assim também? E aí que eu vou conduzir vocês para virem raciocinando comigo. Um outro aviso que eu preciso dar para vocês, eu tenho participado, eu tenho estudado esse tema, como o Von Zondas falou, há muito tempo, a Skill está desde o começo da chamada reforma tributária, isso para vocês terem uma ideia, tem mais de 10 anos, junto com o governo, né, tentando auxiliar, né? Então, a gente está muito próximo, a gente sabe literalmente como é que eles estão pensando, o que que eles estão fazendo e tudo mais. Eu tenho acompanhado vários cursos e várias palestras de advogados brilhantes, né, que gostam de mostrar toda a evolução, todo o número da lei, quando foi aprovado e tudo mais. E aqui eu não vou pôr nada disso, tá? Aqui é um bate-papo. Eu sou formado em contabilidade, administração de empresa e economia, e eu gosto de raciocinar com números.
Então, eu vou levar vocês a tentarem raciocinar comigo com números para ver o que vai afetar a vida de vocês no dia a dia. Eu acho importante mostrar a prática e não só a teoria, tá bom? Então, vamos lá. Então, o IVA, o que eles estão pensando é isso hoje, eles estão pensando numa simplificação, né? Como se alguém achasse que PIS e COFINS eram dois impostos, eu não conheço ninguém que, na prática, se calcula no lucro presumido no lucro real de um jeito. Então, assim, a gente chamava de PIS e COFINS e agora vai chamar de contribuição social. Mudaram o nome e tudo mais e tal. E a juntar o ICMS e o ISS no IBS, que é imposto, né? Já vou adiantar para vocês que não é bem a juntar, né? E transformar o IPI no imposto chamado imposto seletivo ou imposto do pecado. Também já vou adiantar para vocês que não eliminaram o IPI. Por exemplo, em Manaus vai continuar o IPI. Então, vocês estão vendo que de redução, nós não tivemos nada, né? E aí fala assim, bom, mas teve uma simplificação. Eu tenho conversado com empresários que falam, mas Marco, pelo amor de Deus, a gente tem ouvido falar aí na imprensa que tem uma simplificação. Tá bom. Vamos ver se tem uma simplificação. Vamos passar por esses novos impostos. Eu vou começar pelo último, que é o mais fácil de fazer algum comentário. Muda a tela, por favor. Imposto seletivo, imposto do pecado, né? Então, esse governo que não tem uma visão de arrecadar, pelo amor de Deus, né? Não tem. Ele tem uma visão do bem-estar da gente, ele tem uma visão da gente não poluir, ele tem uma visão da gente não ofender as nossas florestas, as nossas matas e assim por diante. Então, ele criou um imposto sobre determinados produtos em que incidirá uma alíquota que só Deus sabe qual será, nós não sabemos ainda, sobre essas coisas terríveis. Veículos. Então, nós já pagamos um IPI absurdo sobre veículos. A Skill tem 70 e tantas concessionárias como cliente, então a gente fica assustado do valor que a gente vê o carro numa nota de compra e o valor que a gente paga o carro. Né? A maior parte disso chama-se IPI, que agora vai chamar imposto seletivo, porque o governo não quer que a gente ande com o carro poluindo as ruas por aí. E é por isso que ele dá um transporte público de primeira qualidade, é por isso, sabe? Em vez de investir, né, em soluções, então eu não quero que ande de carro, eu vou fazer transporte público de primeiro mundo. Como é no primeiro mundo? Não. Eu vou taxar o veículo. Não é que eu não quero arrecadar mais, não, não, não. É que eu não quero, né? A mesma coisa para embarcação aeronave, bebidas alcoólicas. A Skill tem 46 anos. E os nossos primeiros grandes clientes foram os distribuidores, hoje da Ambev, naquela época Antártica, Brahma e Skol. Então, quando a gente pegou eles como clientes e começou a trabalhar, contabilizar e fazer planejamento tributário, eu fiquei horrorizado, e até hoje é assim, tá? Um Guaraná, uma cerveja sai da fábrica a centavos. E nós pagamos o que pagamos num bar, num restaurante, um refrigerante e uma cerveja e o que for. Ah, mas o governo quer diminuir essa maldição de álcool que faz tão mal para a gente e tal. Será que é isso ou será que ele quer arrecadar? Vocês já viram alguma coisa ter um IPI de mais de 110, 120%? Que deve ser o que vem por aí nesse imposto seletivo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que eles precisam fazer uma conta que não está fechando. Então, eles vão carcar o tal do imposto seletivo, que eles determinam a alíquota, eles põem para recolher e nós, consumidores finais, vamos pagar. Isso também vale para tudo que a gente produz, né? De ferro, de minério, de ouro, de prata e assim por diante. A gente está carcando, né, o solo, então ele para arrecadar, ele faz isso. Então isso é um imposto seletivo. Então não mudou nada, tá? Só mudou o nome de IPI para imposto seletivo. OK? Vamos para a próxima tela. Vamos falar sobre números agora. Não, vamos falar sobre transição. Como é tudo gênio aqui no Brasil, se você fica anos estudando para fazer uma mudança, né, faça a mudança, né? Aqui não. Aqui nós vamos ficar 7 anos
fazendo essa mudança. Ela vai ser progressiva. Ela já começou, esse ano é importantíssimo, lá na frente eu vou explicar para vocês, tá? Porque que todo mundo já tem que estar procurando soluções, tá? E efetivamente você vai recolher alguma coisa a partir de 2026. Então vai ser uma transição, os impostos novos vão entrar até 2033, proporcionalmente os impostos velhos vão terminar até 2033. Moleza, né? Hoje, hoje nós temos um sistema tributário mais tranquilo do mundo, né? Que agora vai conviver com um novo invenções, né? E junto. Então, o novo layout da nota já tem campos para tudo isso, né? É uma coisa impressionante, impressionante. Eu levei meu time para. Anualmente eu levo a parte do meu time para fora do Brasil para a gente aprender. O Brasil é uma criança, né? 500 anos perante a quem tem 2.000, 3.000, 4.000 anos. Então, assim, é muito mais fácil. E eu gosto muito da prática, sabe? Eu leio muito, tenho teoria, mas gosto muito da prática. Levei meu pessoal para Israel. Então, a gente foi lá conhecer todo o sistema tributário e tudo mais, e qual o relacionamento de 20 anos que a gente tem com a SAP. Nós fomos lá na SAP, fomos hiper bem atendidos, ficamos o dia inteiro lá, falamos com os desenvolvedores. Uma das perguntas que eu fiz foi: eu estou vendo a nota fiscal aqui de vocês, é tão simples, né? Tem só 4, 5, 6 campos, né? O nome, tá, a descrição do produto, tal. É assim, ó, há muito tempo, né? Aí eu ingenuamente perguntei assim: qual foi a última vez que mudou o layout? Porque lá no Brasil a gente tem uma equipe que só acompanha mudanças de layout, né? A mulher olhou para mim assim e falou assim: não sei, eu estou aqui na SAP há 20 anos e é essa nota, há 20 anos. Para vocês terem uma ideia, a nota que vai entrar em vigor, que vocês não devem conhecer, mas a gente já tem ela para trabalhar em cima dela e tudo mais, a que vai entrar em vigor dia 1º de janeiro de 26, com os campos velhos e com os campos novos, que eu também vou falar da complicação desse conflito deles, né? Já mudou 3 vezes, 4 vezes, se eu não me engano. Então, assim, isso é o que eles chamam de simplificação. Esse é o cenário que está aí. Isso foi aprovado, né? Como eu falei, não vou falar número de lei e tudo mais, mas foi aprovado a quase meia-noite do último dia, dia que era para ser aprovado em 31 de dezembro, e agora só falta ser regulamentado, né? Então, ela foi aprovada e agora vai ser regulamentado. Como ela é bem simples, toda a confusão tributária que a gente tem hoje, ela é regida por 232 regulamentos, decretos, leis e tudo mais. Como ela é mais simples e ela está começando a ser regulamentada, nós estamos em 547 regulamentos já. Então, vocês imaginam como todo mundo, né, precisa ir atrás de ajuda para entender o que eles estão querendo, para não cometer omissões, para não cometer erro em recolhimento e assim por diante. E vamos ter 7 anos dessa convivência dos dois impostos, ok? Vamos lá agora, então, falar sobre o tamanho do buraco. A próxima tela, por favor. Tá aí. Então, toda aquela substituição daqueles impostos lá, existe uma previsão de que vai ser 27% o novo IVA, vamos chamar assim, tá? Novo IVão, né? E alguns setores vão ter redução, né? Eu vou falar um pouquinho lá para frente também quais são os setores e quais são essas reduções. Mas como eu falei para vocês, eu sou muito fã de números, sabe? E eu gostaria, eu acho que todo mundo que está aqui ou é empresário, ou lidera, ou trabalha dentro de uma empresa. Como é que a gente fala num número assim isolado, 27%, se a gente não entende o todo, tá? Então, me permitam fazer uma analogia aqui do país com uma família, né, com uma empresa ou alguma coisa, vamos fazer com a família, tá? O Brasil, desde que ele foi descoberto em 1500 até 1980, ele chegou a 100 milhões a população. Então, 480 anos, nós chegamos em 100 milhões. De lá para cá, nós dobramos. Nós chegamos em 220.
O nosso potencial de procriação é uma coisa assim, níveis africanos, né? E a gente tem crescido nesse nível. O último censo, nós crescemos quase 5%. A Europa inteira já não cresce mais, a Europa inteira está em declínio. O Japão, todo mundo sabe que está em declínio. Então, cada casal tem um filho, a população diminui. Países subdesenvolvidos, que nem nós, a África e tudo mais, eles crescem, tá? O Brasil já começa a ter uma divisão. O Sul e Sudeste já está no parâmetro 2 para 2 e 2 para alguma coisa, só que o Nordeste diferencia demais, né? O cara, para receber Bolsa Família, quanto mais filho tiver, mais ele ganha de Bolsa Família. Então, lá ainda nós estamos com uma média enorme, que na média ainda dá 5% de crescimento, tá bom? Então, fazendo aquela analogia, né? Bom, Marco, mas um pai e uma mãe passa a ter 3, 4 filhos, ele vai ganhar mais, essa família vai ganhar mais. Então, se o Brasil tinha 100 milhões de população, pulou para 220, nós estamos ganhando mais, certo? Tem mais mão de obra trabalhando, mais gente, ok? Não é bem assim. Há décadas, a gente cresce a média de 0,5%. Teve décadas negativo. Então, a gente põe pessoas no Brasil, nasce e tal, mas que não produz, né? Ué, qual é a solução para manter essas pessoas, né? Como é que o pai de família, como é que o chefe da casa faria? Bom, eu preciso ganhar mais, né? Tem que entrar mais dinheiro para eu cuidar mais do meu filho. No caso do governo, como é que arrecada mais? Como é que ganha mais? Através de impostos, né? Então, o que aconteceu nesse mesmo período? A nossa carga tributária, que era na casa de 20%, ela pulou para 35%. E não para de crescer. Do ano 23 para 24, nós crescemos em arrecadação 18%. Enquanto o país está patinando há décadas, a 0,5, zero tudo mais, a arrecadação, os impostos, não param de crescer. Só para vocês terem uma ideia, a arrecadação total foi 3 bilhões em 2023, nós chegamos a 3.600 em 2024. O orçamento desse ano não está aprovado, mas a gente já teve acesso. É um absurdo, né? Você entrar o ano sem orçamento aprovado. Mas estima-se que vai passar de 4 bilhões a arrecadação, porque o furo do governo, já o ano passado já veio com furo, né? Esse ano se prevê mais furo ainda, porque neste orçamento, e olha que nós estamos em fevereiro, já mostra que 95% do que o governo arrecadar, ele já comprometeu com os super salários, com o salário dos deputados, com tudo mais. Então, olha, o tamanho que é o Brasil, o tamanho dos problemas que a gente tem para enfrentar, sobra 5% para obras públicas, hospitais, escola, papapá, papapá, papapá. Então, vocês imaginam que eles vão atrás de mais dinheiro, né? Então, a nossa carga tributária está prevista, ela fechou em 35, está prevista ir para 37, 38, 40, uma das maiores cargas tributárias do mundo, se não a maior. E o nosso IVA aqui vai ser o que vai puxar isso aí. O nosso IVA aqui, que a gente já viu que de 5 vai para 4, né? Se tiver essa redução ainda, tem muita imprensa falando que é o imposto único. Vocês sabem quantos impostos nós pagamos no Brasil? E a imprensa está tratando isso aqui como reforma tributária, hein? Não é? Esse nome não é legal? Reforma tributária, você imagina, de novo, quantos países têm imposto único, né? Você tem um imposto para tudo. Normalmente não é assim, tem dois ou três, você tem imposto de importação, exportação, que você precisa regular, mas aí já é, né, a exceção. O imposto geral é único. Desses impostos que a gente viu aqui, né? Quem que aqui não paga imposto de renda? Que
ainda vai vir. Esse ano parece que estão prometendo a reforma do imposto de renda, né? Que empresário não sabe de imposto de renda e contribuição social, que pessoa física não sabe de IPTU, de IOF, enfim, nós pagamos 92 impostos, 92 burocracias, 92 formas diferentes de apurar. Então, aí vocês começam a entender por que que não adianta ficar essa discussão. Ai, meu Deus, limitaram em 26,5 o IVA, né? E o Congresso vai fazer de tudo para chegar em 26,5. A conta não fecha. Simples assim. Se pôr uma alíquota de 26,5, o que precisa-se para arrecadar, simplesmente a conta não fecha. Então, vai ser interessante a gente acompanhar os próximos passos, tá? Vamos no próximo slide, por favor. Então, aí eu resolvi fazer uma brincadeira, né? No mundo inteiro tem o IVA, aqui nós vamos ter o IVão, né? E essa época de carnaval, vai ficar tudo legal. Aí, né, o governo anunciando que simplificou, que fez a reforma tributária, que ninguém, né, nunca tinha conseguido fazer, que é uma beleza, nós brasileiros somos demais, e vamos ver o que vem o Ivão por aí, né? Então eu vou tentar, como eu disse lá, detalhar na prática o que vai acontecer e tentar mostrar o que que a gente está buscando de soluções para vocês. Podemos ir, por favor. Então, falando de IVA e falando sério de IVA, se a gente aplicar uma alíquota de 28%, se não tivesse exceções, a gente já seria o maior IVA do mundo, tá? Então, eu vou comparar aí com todo, pode ir até o Japão, por favor, as próximas telas. Aí. Então, assim, olhem a diferença do Brasil para o restante do mundo. Eu fico com uma dó tremenda do canadense, gente. Como é que ele deve sofrer viver no Canadá? A miséria que deve ser lá. O Japão, né? A gente esteve lá visitando o Japão. Você não encontra um papelzinho na rua, você não encontra nada de errado. E eles pagam 10%, gente. Deve ser um sofrimento, deve faltar dinheiro para tudo, para todo esse pessoal. A Suíça, coitada, tal. E nós aqui estamos com 28, né? Do jeito que eu vou mostrar para vocês. Vou contar uma outra história para vocês para, de novo, é fácil criticar, mas dê exemplo. Há 5 anos atrás, peguei meu time, fomos para fora do Brasil. A gente estava assim, no auge, parecia que o governo estava escutando a gente sobre reforma tributária e sobre imposto único. Nós fomos para Israel, né? Ah, vocês vão achar Israel. Desculpa, agora eu estou falando do Chile. Vocês vão achar o Israel, eu já falei que era a nota da SAP. Há 5 anos atrás, nós fomos para o Chile, tá? Tinham me dado como referência que era um dos países mais organizados na questão do imposto único e do IVA, tá? Ah, vamos lá. Eu sou do Ibracon, a minha sócia Terezinha aqui é do CRC, então a gente pensou o seguinte, de novo, eu quero ir na prática, né? Então a gente pediu, conseguiram para a gente o maior escritório do Chile de contabilidade, o maior escritório de Santiago, e eu fui para lá todo arrumado, terno, gravata e tudo mais, bonitinho. Naquela época eu usava terno e gravata, hoje em dia ninguém mais usa mais, né? Aí, aqui, aqui na Skill, quem tem a honra de vir aqui, nos dá a honra de vir aqui tomar um café. Vocês vão ver, nós estamos em 3 prédios aqui na Vila Clementino, né? E então eu imaginando, meu Deus do céu, lá eles são mais organizados com a gente. Você imagina o maior, então, deve ser um. Aí eu cheguei lá, um prédio muito simples, muito tal, sem portaria, você tem que apertar o botão e alguém pergunta qual sala você quer ir. Entrei numa sala que não devia ter mais que 4 metros quadrados por 4 metros quadrados, 2 pessoas trabalhando. Eu falei, ai meu Deus, será que eu vim no lugar errado? Me apresentei, estavam me esperando, com uma cara não muito amistosa, né? Aí eu disse as minhas intenções,
E aí eles começaram a falar, poxa, mas você não precisava viajar tão longe para entender como é que tá, né? Talvez um telefonema, talvez uma... Não, eu gosto de vir, amanhã eu estou na SAP aqui também, lá eu vou ver a parte das soluções e tal. Eu queria entender como é que funciona aqui a tributação, quais são os impostos. Tal. Não, nós temos um imposto só, né? O IVA, ele é 19%. Você vê que continua até hoje. Vocês vê na 28ª colocação, Chile, 19%. Eu falei, poxa, então é basicamente como se fosse um imposto único. É, não, temos alguns impostos e tudo mais e tal, mas 19%. Ah, tá. Posso fazer umas perguntas? Claro. Assim, por exemplo, quanto é a água e a cerveja, né? É 19%. Falei, nossa, porque lá no Brasil a gente tem um diferencial, tá? E, por exemplo, assim, a carne e um carro, 19%. Ah, tá. Ah, o sorvete e a mortadela, 19%. Ah. Bom, eu fui fazendo assim, coisas esdrúxulas, né? Aqui no Brasil em si, desses impostos, e tal, e ele foi se irritando. Chegou uma hora, ele meio que bateu na mesa e falou, doutor, e que o senhor não está entendendo que tudo credita 19%, tudo debita 19%. Gente, isso é IVA, isso é imposto sobre valor agregado. Não tem exceções, né? Não tem. Quem vende água vai se preparar para 19%. Quem vende pinga vai se preparar para 19%. Carro, sorvete, mortadela e assim por diante, né? Nós não. Nós vamos inventar moda, né? Nós vamos, em vez de ser um IVA, vai ser um IVA para cada segmento que já passa de 50 e tantos as diferenciações e tal, e assim por diante. Aí eu agradeci, fui embora e vida que segue, né? E vida que segue. Então vamos lá, vamos para o outro slide, por favor. Aqui então, vamos falar mais um pouquinho de matemática e da simplificação. Regra de três. Se o ano passado a gente pegasse quanto o governo precisou arrecadar do PIB do ano passado, o nosso IVA deveria ser 27,97. Vocês veem que é o 28 lá, né? O problema é que o governo já concedeu para alguns segmentos redução de 30%, redução de 40%, 60% e de zero, né? Zero são todos os alimentos da cesta básica, o que é bacana, claro. Mas a hora que você foge do 19 do Chile, tudo debita e tudo acredita, vamos pegar o exemplo da mussarela. Opa, mussarela na cesta básica é zero. Vamos pegar o cara da lanchonete que faz um X-salada, um X-egg, um X-burger. Ele usou aquela mussarela. O que vai acontecer na venda dele? Ele não se creditou e vai se debitar. É o que nós estamos montando. E a mesma coisa os outros segmentos. Os outros segmentos que tiveram redução é tudo gente boa, tudo gente boa. Combustível, lotérica, as SAFs que coordenam os clubes de futebol, os bancos. Os três primeiros até entender que o PCC está fazendo uma força terrível lá no governo, né? Porque as últimas notícias é combustível, loteria e SAFs, é onde que esse dinheiro. Mas, enfim, quem sou eu? Talvez eles mereçam realmente a redução. Percebendo que quem reduz, essa alíquota lá vai ter que aumentar, né? Se você isenta um, alguém tem que pagar mais. Se você abaixa para o outro, tem que pagar mais. E assim por diante vai. Então, você vai ter isso aqui. Nós, empresários, vamos começar, percebam, nós vamos começar a receber notas de tributação diferente. Opa, então o Ivão não é mais alíquota única? Não. Então, tem 4 alíquotas distintas, né? Porque você vai ter as reduções, tá? E você tem o IBS. Só que aí vem um probleminha. Vocês lembram lá na frente que eu falei para vocês que eles ajuntaram na CBS o ISS e o ICMS, né? Não é bem assim. Cada município, cada um dos 5.569 municípios, vai estabelecer quanto ele quer receber da parcela do CBS.
E já começaram a se manifestar o cara do 5%, o cara do 4,2, 4,7, 4,1, 2, 3, a chamada guerra fiscal, né? Então, nós que recebemos nota, nós que vendemos, nós vamos ter a possibilidade de 22.277 alíquotas, só pensando nesses dois impostos, no IBS e no CBS. Querem mais complicação? Um pouquinho, vai. Todo mundo sabe, eu não vou ser muito técnico aqui, que hoje você também tem recolhimento por caixa e competência. Lucro presumido, simples, você pode optar em ser caixa ou competência. Competência, você emitiu a nota, você paga. Caixa, você recebeu, você paga. Então, quem normalmente tem problemas para ou dar prazo, ou tem problemas para receber, faz opção por caixa, né? Então, emite a nota, vende para 30, 60. Quando recebe, paga hoje os impostos nossos, né? Aqui não. Esses novos impostos, eles determinam que você pague no primeiro acontecimento, tá? Ou na venda, ou no recebimento. Qual é a diferença? A diferença é que o cara pode adiantar alguma coisa, eu encomendei uma coisa, pago adiantado. Esse pagamento já vai incidir IBS e CBS, né? Nossa, mas Marcos, você falou que a nota fiscal ela vai ser única, com vários campos a mais, e durante 7 anos eu tenho que calcular o imposto lá por competência ou por caixa, e aqui não tem. É assim mesmo, é assim mesmo. Então, você imagina uma venda atual, você vende, e aí você vai receber parceladamente antes da entrega. Você vai ter que pagar parceladamente isso. Quem recebe não pode se creditar, porque não tem documento fiscal, não tem nada. Quem paga já está pagando antecipadamente. Vocês imaginam, já tem cálculos, tá? Que na realidade nós vamos enfrentar alguma coisa perto de 1 bilhão de possibilidades tributárias. Hoje, no nosso cenário maluco, do nosso velho ICMS, PIS, COFINS, ISS, nós chegamos a 20 milhões de possibilidade tributária. Durante esse período de transição, se fala em 1 bilhão de possibilidade tributária. Depois de 33, se tudo continuar como está previsto, nós iremos para 23 milhões de possibilidade tributária. Vejam que simplificação maravilhosa vai ser. Muito simples. Então, se vocês não procurarem parceiros que já estejam investindo em inteligência artificial, já estejam aplicando isso, já estejam tudo mais, eu acho que vai ser muito difícil. A minha avó também dizia que quando você tem um fato grave, quando você tem uma tristeza, quando você tem um absurdo, tem duas hipóteses: ou você chora, ou você vende lenço. Então, a minha função aqui hoje é ajudar vocês a vender lenço. Eu acho que quem sair na frente, quem se preparar, quem assumir já parcerias e procurar gente que tragam soluções e tudo mais, eu acho que vai sair na frente. Vou dar um exemplo de planejamento tributário, tá? Que afeta a mim, afeta o Von Zondas, provavelmente, acho que vários do que estão aqui. Um dos agraciados nessa redução de 30%, sabe quem são? Os prestadores de serviço. Olha como o governo é bom, né? Vou falar um pouquinho da Skill. Qual é o principal custo que a Skill tem, né? Chama-se folha de pagamento. Entre salários e encargos, mais impostos, né? Quase dobra, todo mundo sabe disso. Nós temos 73% do custo é folha de pagamento. Me perguntem se folha de pagamento dará crédito para o CBS. Eu vou debitar. A saída, nós não escapamos. Agora, pergunta se 73% vai me dar crédito. Então, gente, nós já estamos aqui matutando. Será que não vale a pena abrir uma empresa prestadora de serviço com o meu pessoal de folha de pagamento? Essa empresa dá nota para mim, né? E aí eu me acredito, porque é nota de pessoa jurídica para pessoa jurídica de folha de pagamento. Onde isso é possível, onde isso não é possível, onde é aplicável, não é aplicável. Vocês percebem, o mundo está voando, né? Semana que vem já é março, né?
Então, olha como é importante esse ano para planejamento e tomar as decisões certas do que tem que ser feito. Tá bom? A gente antecipando para vocês, cada uma dessas coisas que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando para vocês, obrigatoriamente a gente está se preparando para fornecer dentro das nossas soluções para a Oxer. Então, a gente já está aplicando inteligência artificial. eh, Daqui a 20 dias, eu estou voltando a sentar numa carteira escolar. Eu e mais dois aqui da Skill, nós somos admitidos na maior universidade dos Estados Unidos, lá em Palo Alto, no Vale do Silício. Nós entramos num curso de aperfeiçoamento sobre inteligência artificial. Nós vamos levar cases de tributação no Brasil, toda essa loucura. A nossa nota tem mais de 200 e tantos campos, né? Como é que eu consigo, com inteligência artificial, cruzar NCM, alíquota velha, alíquota nova, alíquota de imposto novo, situação diferente, caixa, competência, assim por diante. Já temos vários disso aplicado em inteligência artificial, aplicaremos muito mais, eu acredito, quando a gente voltar. É um curso de imersão, ele vai ter semestralmente, nós estamos lá. Então, nós vamos sempre estar atualizando as nossas soluções, atualizando tudo que a gente entrega para a Oxford, tá bom? Mas, pelo amor de Deus, procurem parceria, procurem estudar, procurem ver os efeitos no negócio de vocês, porque vocês estão vendo que de simples não tem nada, tá bom? Falando em simples, eu acho que a próxima tela eu vou falar um pouquinho de quem será atingido, principalmente as empresas do simples. Isso aqui é a pirâmide, né? Isso é quem financia o nosso país, né? Os nossos 20 e pouco milhões de empresas são o que arrecada tudo para financiar o nosso país. Nós chegamos num número absurdo, né? Nós chegamos a 220 milhões de habitantes, sendo que só 40 trabalham. Nós temos 40 empresários e funcionários trabalhando para sustentar 180 milhões de pessoas. Mas, Marco, o governo fala que está com a menor taxa de desemprego da história. Verdade. Ele não considera 60 milhões que recebem Bolsa Família. Ele não considera 40 milhões que, infelizmente, sei lá, cada um trabalha do jeito que quiser. Hoje são Uber, pipoqueiro, manicure, pedicure, cabeleireiro, taxista, que trabalham sem arrecadar nada, né? Trabalham por sobrevivência e tudo, mas também já não procuram mais emprego, porque preferem trabalhar dessa forma do que ir pagar 50%, 40% do que recebe como imposto. Então, eles acham que é uma beleza. E aqui são as empresas que vão ser mais afetadas. Todas as do lucro real, né? Imagina você ter uma grande empresa. Eu participei de alguns congressos em que eu vi grandes empresários dizerem que já está reformulando todos os seus fornecedores, porque eu vou explicar ali mais para frente na outra slide por quê. Consequentemente, esses fornecedores ou são do lucro presumido ou são do simples, né? Que vão ser totalmente impactados por essa reforma tributária, por essa simplificação. Então, todo mundo que tiver dentro disso aqui, pelo amor de Deus, né? Nós temos que procurar soluções, nós temos que procurar se precaver para não ter um impacto muito grande. Vamos lá falar um pouquinho da outra tela, do impacto. A maior pérola dessa reforma inteira, e para ficar chique, eles mantiveram o termo em inglês, split payment, que significa pagamento repartido. Essa ideia, ela já surgiu em alguns lugares do mundo, tá? Em países que não deram certo, né? Então, Romênia, Polônia, Bulgária, Itália. A Romênia já revogou e já tem uma força grande da comunidade europeia para também revogar. A Itália já voltou atrás, ela só faz isso para quem negocia com o governo. E o que é isso? Isso é o seguinte:
Lembra da caneta que eu dei exemplo, né? Então, caneta 10, o cara comprou por 15. E aí, o 10, ele calcula, vamos por 30%, né? Ele vende por 13. Para o cara que vender a 15, também calcular 30% e assim por diante, certo? Bom, o cara que vende a 15, ele só vai se creditar dos três do IVA, tá? Se comprovadamente ele for recolhido, né? Hoje, por exemplo, o ICMS, os outros impostos não são assim. Você pega a nota e você se credita do valor que está da nota. Se o teu fornecedor não pagar aquele ICMS, pedir parcelamento, tiver, não é problema seu. Você se creditou daquele ICMS. Esses novos impostos, não. Tem que ter a evidência de que foi pago. O governo diz, eu vou mostrar para vocês em telas para frente, que ele vai estar capacitado para dizer se os três foram recolhidos. Que em 48 horas ele vai te dar o OK se for recolhido. Mas ele deu essa invenção aqui, que se você não confia plenamente no teu fornecedor, que ele vai recolher, você, em vez de pagar para ele e ele recolher, você pode pagar um imposto separado. Então você paga os 10 da caneta para ele e paga os 3 num DARF já específico da separação do IBS e do CBS. E aí você se acredita disso, né? Então você tem essa segurança de que você mesmo, em vez de pagar 13, você paga 10 mais 3. Pô, Marco, a ideia parece que é boa, né? A ideia é excelente. Vamos pensar um pouquinho? Vocês lembram da pirâmide anterior? A maior quantidade hoje no Brasil, passa de 18 milhões, são empresas do Simples e MEI, né? Esses dois grandes empresários que eu falei para vocês estavam reformulando os fornecedores deles, compram de empresa do lucro presumido, do Simples e de MEI. Se eu chegar para o cara que me vende a caneta, né, e falar para ele, cara, eu vou pagar o 3 porque, pô, você é gente boa e tudo mais, mas veio a orientação aqui do meu pessoal que eu tenho que pagar para ter o DARF aqui na mão. Tudo bem? Aí o cara vai falar assim: peraí, o que que eu faço com o meu crédito? Porque o cara que vendeu a caneta a 10, ele comprou a caneta a 7, por exemplo. E aí o que que ele faz com o crédito? Ele é uma empresa pequena, ele é uma empresa que não está preparado para ter um desencaixe de 30%, né, desse jeito, que agora você tem que pagar antecipadamente e tal. Então você vai criar um bolo de crédito para essas empresas. Será que elas aguentam? Eu acho que não. A margem das empresas, 53% das empresas do Brasil estão endividadas, sendo que 74% desses 53% endividados em cartão de crédito, que é o pior juros que tem. Você imagina a hora que eu falar de uma alíquota de quase 30%, em que ele ou ele vai ter que bancar para o fornecedor dele, ou ele deixar que o outro recolha, e assim por diante. Então, por essas e outras, essa ideia genial não ficou em lugar nenhum do mundo, tá? Vamos ver como é que vai ser aqui no Brasil e essa guerra que vai ser entre as empresas, né? Ele quer que no fundo a gente vire fiscal das nossas empresas, né? O exemplo que eu dei, ou você tem a comprovação que o cara pagou, ou você vai pagar por ele, é uma coisa louca e tudo mais e tal. Essa é a coisa genial que eles estão fazendo. Você imagina também a contabilidade e os sistemas que essas empresas, mesmo grandes, têm que fazer, porque tem hora que você vai ter que comprar do próprio lucro real, de uma outra empresa que você precisa comprar, o cara fala, não, eu não vou ficar com crédito aqui, não. Eu te mando o DARF amanhã, nós fazemos por contrato, eu faço uma outra coisa. Imagina a contabilidade, a parte fiscal desse cara, né? Então ele vai ter crédito que ele está tomando na compra, ele vai ter crédito porque ele pagou o DARF e por aí vai. É simples, né? Vai ser bem simples isso. Nós já estamos preparando isso nas nossas soluções com raiva, né? Mas já estamos preparando isso na nossa solução, telas e telas e assim por diante. De novo, inteligência artificial e tudo mais. Vamos para a próxima tela, então. Aí
O que que o governo fez? Como ele está manjando que a coisa vai deitar e rolar, ele promoveu o Serpro. Então, o Serpro, isso aqui é do site do Serpro, tá, gente? Isso aqui é só colei e copiei para chamar a atenção de vocês em algumas coisas. Então, o Serpro ele agora vai chamar Empresa Nacional de Inteligência de Governo Digital e Tecnologia da Informação. Isso sim é um nome bonito, hein? E lembra que vão ser dois impostos, né? E aí eu vou começar a falar algumas outras complicações para vocês. O IBS, ele vai ser recolhido e vai para uma gestão de um comitê gestor. E o CBS vai para a SERP, tá? Lembra que eu já falei para vocês, né, do IBS, ele é ICMS-SS, eu já adiantei para vocês que o município vão poder falar quanto quer, e esse comitê gestor do governo que vai fazer essa divisão, tá? Existem pessoas como, por exemplo, o governador Caiado, de Goiás, a gente tem um escritório grande lá em Goiás, aqui como em São Paulo, a gente tem que ter um relacionamento para atender os nossos clientes bem. Eu tenho um ótimo relacionamento com secretarias, com a Receita Federal e assim por diante. Eu tive a semana passada lá, eu tive reunião com eles, o Caiado estava presente, sempre, sempre ele é muito solícito e tudo mais. E eu vou dizer o que ele disse, porque também já não é mais confidencial, porque já está na imprensa. Ele diz que antes do dia 1º de janeiro de 26, ele já vai entrar na justiça, porque ele não aceita que o que for gerado no estado de Goiás vá primeiro para o governo federal para depois distribuir para ele. Ele não acredita, ele não quer acreditar e ele quer que seja feito ali. Então, lá vai mais um processo para o Supremo Tribunal Federal, né, para ser discutido. Imagina quantas prefeituras vão fazer isso, imagina quantas. Como isso vai funcionar? Não tenho a menor ideia ainda, ninguém sabe como é que vai ser feita essa divisão, como é que. E assim por diante, tá? A própria Serpro, aí eu destaquei em verde ali embaixo, né? Lembra que eu falei que poderia chegar a 1 bilhão de possibilidade tributária, que só a inteligência artificial? Eles mesmo batem no peito, em vez de falar em simplificação, eles falam que já estão estimando um processamento de 240 bilhões anualmente, então nós estamos falando de 20 bilhões por mês, ou ainda eles frisam 29 mil transações por segundo. Gente, vamos voltar lá para o Japão, para o Canadá. Você vai, compra o Chile, você vai, compra a IVA na entrada, a IVA na saída, no mês seguinte você recolhe, acabou a história, tal. Nota, pouca coisa. Comprei uma mercadoria na Europa pouco tempo atrás, o cara me deu a mercadoria e eu estava preocupado em levar para o hotel, né? Falei, e a nota, né? Eu vou transportar e tudo mais. Vamos, a nota vai chegar no teu e-mail, vai chegar na tua empresa e tudo mais, lá, com o devido tempo. Eu falei, não, é porque lá no Brasil tem que sair junto, tem que sair. Não, pelo amor de Deus, aqui a confiança, aqui tudo mais, não tem nada a ver uma coisa com outra, tal. A nossa Serpro, o nosso ex-Serpro já está totalmente se adaptando para esse absurdo de coisas que estão por vir. Então, de novo, né, a gente está contra-atacando, nós também estamos adaptando, nós, os nossos clientes, junto com a Oxford, nós não vamos esperar o que o governo vai trazer, né? Nós vamos monitorar o crédito, nós vamos monitorar o débito, e depois vamos, óbvio, comparar com o que venha. Tipo, você recebe a declaração pré-pronta da Receita Federal. Você tem erro, né? Você vai lá, arruma. É o que nós vamos fazer. Todas as nossas soluções, nota, todos os, não sei se vai chamar SPED ainda, ou ECD, certo? Todos terão a nossa linha, a nossa inteligência artificial, a nossa inteligência humana por trás, para comparar com o que o governo está falando que vai fornecer, e aí sim recolher o certo. Vamos para o próximo? Aí que Deus me ilumine para explicar direitinho para vocês quem é do Simples ou quem compra da empresa do Simples e assim por diante. Então, o nosso governo maravilhoso, né?
Por que que eu estou criticando tanto o governo? Primeiro que eu não gosto dele mesmo, né? Segundo, eu tive nos Estados Unidos e aí eu fui visitar os órgãos lá, governamentais. Eles têm um IVA lá que é meio IVA, né? Enfim, cada região estipula se é 4, 6 e tudo mais, mas é por região. Quem vai para lá sabe que paga quando compra, na nota e tudo mais e tal. Aí eu tive visitando as grandes empresas de assessoria, de auditoria lá. E eu perguntei para eles, falei, gente, mas o pessoal que vem do Brasil para cá, eles não veem isso na prática? Será que esse pessoal não sabe? Não sabe, não sabe. Esse pessoal, quem fez a reforma tributária é cara de ficar dentro do escritório. Ele não sabe o que é um livro, ele não sabe o que é uma apuração, ele não sabe o que é uma nota, ele não sabe. E as comissões que eles mandam, que custam fortunas para a gente para ir atrás disso, sabem onde que eles vão? Eles vão atrás de quem faz do mesmo jeito deles. Eles vão atrás do Congresso, vão atrás de tudo mais. Então, é lei, decreto. Não vão aonde é na prática, né? E isso vai acontecer com isso aqui. Então, se você só escuta a imprensa, você vai assim, eles mantiveram as empresas do Simples. Uhul! A tributação no Simples. Uhul! Legal, bacana, né? Vamos ver. Abriu-se duas divisões da empresa do Simples. Eles batizaram, eu nem tive coragem de colocar aqui, porque eu acho que eles vão mudar o nome, tá? Empresa do Simples regular, empresa do Simples não regular, né? Então, o cara que é do Simples, e vocês sabem que para fazer a opção do Simples você só faz em janeiro. Então, por exemplo, se você está pensando nos teus fornecedores, eles já optaram para esse ano. Você tem agora para conversar com eles rapidamente para saber se eles vão aceitar o quê para fazer para o ano que vem desde o dia primeiro, tá? Vocês veem como a gente tem que correr atrás agora, durante o ano? Então, ou você fica na primeira opção, que eles vão chamar de não regular, então você continua recolhendo com todas as regras do Simples. Eles dizem, então suponha que a tua empresa está no Simples, na alíquota 14,23, porque acho que todos sabem, nós temos 57 possíveis alíquotas dentro do Simples, que de Simples não tem nada. Mas, então você está na alíquota 14,23. O governo está dizendo, e lá dentro tem todos os impostos velhos. O governo está dizendo que ele mesmo vai continuar o 14,23 para você, empresa do Simples, e ele vai substituir lá dentro, tá bom? Então, ele vai fazer isso, vai começar a ter o CBS e o IBS da nota, mas não vai dar crédito. Então, para quem você vende, se for um grande revendedor que quer o crédito dos 30% e tudo mais, ele vai olhar com uma cara meio esquisita assim para você falar, poxa, você está no Simples, facilitou a tua vida, mas complicou a minha. Eu acho que eu vou procurar alguém que, eu, que me ofereça uma outra condição. E aí vem a parte 2 que o próprio governo chama de optantes do regime do simples regular. É simples. É só você recolher o CBS e o IBS nas alíquotas e esquecer que você está no simples. Espera aí, gente. Eu estou no simples, mas não estou no simples? Você continua no simples para pagar lá o imposto de renda, né, o IPI, os outros impostos que teoricamente estariam ali, mas pro IBS e CBS você tem que pagar as alíquotas normais do teu segmento, né, da caneta, você tem que pagar os 30%. E aí você passa crédito para o cara. Gente, mas e como é que eu vou bancar esses 30% a mais? Mas é só isso, então, se eu for ricão, tiver dinheiro e bancar 30% a mais? Não, não, não é só isso. Você também tem que optar em ter uma contabilidade e uma escrita fiscal regular. Não pode ser mais que nem no simples. Não pode ser uma contabilidade simples, não pode ser. Aqui você tem que fazer, apurar estoque, fazer bloco K, fazer CD, fazer CF, é tudo normal. Então é um simples que não é simples, mas vai dar crédito. Vocês acreditam que as 18 milhões de empresas do Brasil, elas estão entendendo isso aqui? Elas estão preparadas para isso aqui? Se tiver a empresa do Simples que tem as soluções da Oxer com a Skill, nós vamos entregar isso pronto. Se tiver quem toma serviço, nós vamos entregar para as pessoas verem esse diferencial e optarem. Mas vocês acham mesmo que isso vai funcionar? Né?
Vocês acham que, gente, olha que simplicidade eles estão levando a gente. Então, de novo, por favor, acompanhem, se atualizem, que a coisa está preta, a coisa bem forte por aí. Vamos para a próxima tela, por favor? Aí, lembra que eu falei para vocês que o cara pode ficar com o saldo credor? Eles, como eles são muito legais, eles já estipularam no retorno em 240 vezes. É isso aí, 20 anos. Então, para não ficar essa confusão que é hoje, né? Ah, eu me acredito na guia de CMS, a guia passa credora para o mês seguinte, mas aí não atualiza nem por IPCA nem nada, às vezes fica 6 meses. Ah, eu vou entrar na justiça, ai, vai tudo mais. Não, né? Eles já estipularam que é em 240 vezes. E os impostos velhos, que eventualmente vocês tenham crédito e que não poderão compensar nesses novos impostos, porque vocês viram que não tem nada a ver, né? São novos impostos. Você também tem 240 meses para ir buscar a sua devolução. De novo, por favor, vocês têm até 31 de dezembro para ir atrás de duas coisas. Primeiro, esse planejamento, se você vai ficar com crédito ou não nos impostos novos. E segundo, dos impostos velhos, né? Nós temos um trabalho que a gente está oferecendo para todos os clientes da Oxer, que é fazer um levantamento nos seus últimos 5, 10 anos e procurar o que tem de crédito que você não aproveitou desses impostos velhos, tá? De CM, de PIS, de COFINS e tudo mais e tal. Ah, Marco, mas eu uso o produto da Oxy com o produto da Skill, meu contador é excelente e tudo mais, eu tenho confiança 100% que não passou nada. Pode ter passado. Não é que na época não era. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele está tomando decisões assim do arco da velha, né? Coisas que deveriam ser julgadas 10 anos atrás, a 7, a 5, estão sendo julgadas agora, né? Então, coisa simples assim, para calcular o PIS e COFINS, eu posso tirar o ICMS. Isso saiu quase que agora. Então, a gente pode retornar e levantar tudo isso e te dar de crédito no imposto para você homologar antes de que entre em vigor e você caia na armadilha dos 240 meses. Então, talvez seja até uma forma de capitalizar as empresas para elas terem um recurso de investir mais em soluções para enfrentar esse cenário para frente, tá bom? Podemos ir? Aí vem o que eu acho que vai acontecer. Eu falei lá do Caiado, dos municípios, e já tem. Isso aqui é um site, chama Tributário, tá? Eu sou um dos doentes que segue diariamente. Então, já estão, como eu dei o exemplo, né? Você pode tirar a substituição tributária para calcular o lucro presumido, imposto de renda, o PIS e COFINS, e agora já estão vendo isso. Espera aí, então aquela caneta que era 10, mas saiu a 13 porque calculou 30, mas como é que fica os impostos? Eu continuo pagando PIS e COFINS e tal, entrou 13 na minha. Então, já estão falando em que vai ser absurdo a quantidade das discussões que vão vir no judiciário, as discussões tributárias, assim por diante. Não quero desanimar mais do que eu acho que eu já desanimei até aqui, mas vou dar mais um parâmetro para vocês. Eu sou um dos não advogados que eu acho que mais conhece o STF. Nesses últimos 30 anos, eu peguei, por causa dos distribuidores da Ambev, Antártica, Brahma e Skol, a gente defendeu uma tese de que a substituição tributária do ICMS onerava os distribuidores. E eu fui encarregado de ser chama amicus curiae, é o cara que não é advogado, mas pode acompanhar os advogados e explicar isso. Então, eu tive a honra, isso é verdade, de falar com os 11 ministros daquela época, não dos atuais. Ainda tem dos atuais, eu conheci o Gilmar Mendes e tudo mais, mas eu sou da época mais do Joaquim Barbosa, do Marco Aurélio, assim por diante. Eu fui nos 11 ministérios, nos 11 gabinetes, várias vezes, várias vezes. E aí eu aprendi, porque eles são advogados de origem. Eles falam de lei, do decreto, inconstitucional, não é constitucional, mas na prática eles não entendem nada. Hoje, os 11 ministros do Supremo Tribunal
Então, de novo, nosso cenário. Nós somos um país que está complicado, precisa tributar para poder alimentar as pessoas, mas a tributação já chegando num limite que não tem mais como, e tereré, tereré, e tudo isso vai chegar numa discussão numa Suprema Corte. Quantos vocês acham que desses 11 têm formação tributária? Nenhum. Absolutamente nenhum. Criminal, civil, penal, tributário. Nenhum. Então, como é que eu consegui reverter, né, modestamente, eu e uma equipe enorme de advogados, eu pegava panfleto do Pão de Açúcar, né, cerveja a tanto, né, e levava para o ministro e falava, ministro, está aqui a nota. Né? Eles cobram sobre 20, só que vende sobre a venda final, está aqui, ó, promoção, sexta-feira, tal, a 10. Esse dinheiro fica para o governo. Só assim eles entendem. Só que imagina, imagina nesse novo contexto de quase 1 bilhão de possibilidade tributária, você falar com aqueles 11 veinhos lá e eles entenderem. Então é assim, é comprar vela e acender a Deus e pensar que tudo vai funcionar legal, ou, né, ou de novo, tá bem amparado, tá bem orientado para poder conduzir e chegar num denominador bacana. Podemos ir? Isso aí eu vou falar rapidamente. Assim, está previsto também uma benevolência muito grande. Eu fico comovido quando eu comento essa tela. Eu chego a chorar. Eu vou me segurar aqui hoje. Por quê? O cara que ganha até meio salário mínimo, então nós estamos falando em R$ 700, ele vai ter devolução desse imposto maldito, desses 30%, desse IBS, desse CBS. É, garoto. Esse governo não é fácil, não. Então, o cara comprou um botijão de gás, ele vai ter 100% de devolução do imposto. Energia elétrica 100, água, esgoto 100 e demais itens, aquela minha caneta, né? Ele vai ter devolução de 20%. Ô, Marco, o cara ganha R$ 700 por mês? É. Esse é o limite? É. E como é que vai ser essa devolução? Ah, eles estão falando em coisas assim, ou no celular do cara, ou na conta do Pix, né? Ou num cartão de crédito dele, assim, por estar sendo estudado. Tudo ainda vai ser regulamentado, estudado. Eu fico pensando assim, o cara que ganha até R$ 700 por mês, ele tem um iPhone? Ele tem um celular? Eu sei que todo mundo tem, mas né, será que a gente pode contar com isso? Será que o cara pode contar que o governo vai funcionar dessa forma mesmo? O cara vai ter um cartão de crédito, o governo vai saber realmente controlar e não vai sair falcatrua. Não que o brasileiro pense em sacanagem e tal. Será que não vai ter sacanagem aí desse tal de cashback? Porque o governo está prometendo devolver em 48 horas. Como ele exige, né, que a gente comprove do nossa compra, do nosso crédito em 48 horas, ele diz que vai devolver em 48 horas. Será que o Serpro tem essa agilidade mesmo? Vai identificar todos os brasileiros que ganham até R$ 700 e devolver nessas proporções aí, porque o cara comprou caneta, que é X%. Ah, mas o cara também comprou mortadela, mas o cara também comprou uma pinga e tal, e aí vai ter que devolver 20% lá para ele, tá vendo? Então, eu, enfim, vocês concluam o que vocês acham se isso vai funcionar ou não, e se funcionar, quanto mais vai subir a alíquota para poder pagar essa devolução aqui, né? Podemos ir para frente? Estou caminhando para encerrar, tá, gente? Então, assim, eu fico na dúvida se eles realmente querem terminar com a sonegação, transformando nós em fiscais de nós mesmos, tá? Ou simplesmente eles querem arrecadar mais, né? Porque o rombo que tem, o ano que vem é ano eleitoral, né? Precisa fazer mais benesses, né? Tem cada coisa aí falando de gás gratuito, tem coisa falando de ovo subsidiado e tudo mais, tudo, só que tudo isso sai de um cofre só, que a gente já viu quem é o que entra com esse dinheiro no cofre só. Com tudo isso, na próxima tela, eu, por favor, eu me despeço, agradecendo a paciência de vocês.
Do fundo do coração, não tive, eu fico agoniado, né? Eu espero que eu possa ter contribuído para vocês pensarem melhor, né? Para vocês verem que não tem simplicidade para variar em nada. Eu quis dar uma nova visão, sabe? Uma nova abordagem do que ficar falando ou só em leis, ou que é simples, ou tudo mais, e o lado verdadeiro da história. Contem com a gente, de novo, é um tremendo parceiro, a Oxfam me dá um orgulho muito grande. Não tem uma vez que a gente não se encontra, que a gente não se reconhece assim moralmente, sabe? São parceiros em que eticamente e moralmente dá uma alegria muito grande da gente existir, e eu faço isso de coração e com muita alegria. Então, conte comigo, contem com a gente, o que a Oxford determinar, quem quiser mandar pergunta lá para a Oxford, o que a gente puder ajudar e tudo mais, contem com a gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Marco. Sempre um prazer te ouvir. E não foi diferente dessa vez. Espero que a gente se encontre em breve, acho que semana que vem, talvez, lá no Summit, né? Aos nossos clientes e ouvintes daqui também, muitíssimo obrigado pela audiência. Nós não temos tempo para mais nada, como já diz aí um famigerado radialista, né? Nós já estouramos nosso tempo, mas a audiência foi sensacional. O assunto vai esquentar, né? Está esquentando. Estejam certos aí, os nossos clientes, que nós estaremos aí na crista da onda assim que as coisas começarem a se clarear e nós começarmos a ter um pouco mais de clareza em relação ao que precisa ser feito em termos práticos aí nas instalações de vocês. Nós estaremos agindo de forma bastante precoce aí com a ajuda da Skill, que é o nosso parceiro de sempre aí na parte fiscal. Obrigado, boa semana para vocês e um abraço. Obrigado.